Há momentos que precisamos parar, respirar fundo e nos perguntar: que vida que estamos levando diante de Deus? Será que não estamos levando a palavra graça como uma manta que encoberta aquelas feridas que não queremos tratar? Quantas vezes nós declaramos que, Deus entende, não, é só uma fase, mas nós sabemos que estamos caminhando para longe dele, em um tempo que muitos querem um evangelho sem renúncia, sem cruz e sem uma responsabilidade espiritual. Cresce aí uma ideia silenciosa, um veneno que tem a suavidade do açúcar, mas o sabor da morte. Onde pensam que, já que estou debaixo da graça, eu posso continuar pecando. Lá na frente Deus vai me perdoar. E isto é o velho antinomianismo, ressuscitado em sermões modernos, em conversas online e até mesmo dentro das nossas desculpas internas. Mas antes de falarmos sobre heresias históricas, precisamos olhar para algo mais importante, a nossa alma. Porque o problema não é apenas o erro doutrinado lá fora, mas a tentação aqui dentro. A tentação de achar que Deus é indulgente demais a nos chamar à santidade. E que o sangue de Cristo serve como um tipo de passe livre para poder pecar. Muita gente cita um texto lá de Romanos 6, do versículo 14, como um argumento final para sustentar essa tese, onde fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas Paulo nunca disse que a graça nos isenta da obediência. O que ele está falando aqui é que a graça destrói o domínio do pecado. A interpretação distorcida começa quando olhamos um texto e queremos justificar aquilo que sabemos que não deveríamos fazer. E por isso que Paulo começa Romanos 6, já quebrando toda essa linha que essas pessoas pensam, onde ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. É como se Paulo dissesse que se você realmente tivesse entendido a graça, essa pergunta nem faria sentido. E é aqui que muitos tropeçam, não porque não entendem o texto, mas sim porque não querem lidar com a sua própria vida. A graça não é uma anestesia para continuar pecando, é o despertar para você viver diferente. Paulo continua dizendo que fomos batizados na morte de Cristo. E isso não é apenas uma mera poesia. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu não fiz você nascer de novo para você continuar vivendo na sua vida antiga. Ninguém foi ressuscitado para voltar no túmulo no dia seguinte. E Paulo afirma em Romanos 6,4: fomos sepultados com ele para que andemos em novidade de vida. E perceba, essa novidade de vida não é um jeitinho gospel de dizer: eu vou tentando. É mudança real, é transformação real, é uma vida real. E outros textos reforçam isso. Tito 2, 11 e 12 fala: a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. E 1 Pedro 1, 15 e 16 fala: sede santos, porque eu sou santo. A graça não cobre a libertinagem, ela destrói a escravidão. E se tem um erro fatal do nosso tempo, é achar que Deus trata o pecado como nós tratamos, como desculpas, uma suavização ou até justificativas emocionais. Deus leva a santidade tão a sério que Cristo, o próprio Filho dele, precisou morrer em nosso lugar. E quando entendemos isso, percebemos o quão absurdo é usar a cruz como desculpa daquilo que ela veio matar. E Romanos 6,15 trata diretamente sobre isso. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo, ele não o suaviza, ele não tenta agradar. Ele não diz: não, calma, cada um no seu tempo. Mas, pelo contrário, em Romanos 6,16 ele fala: a quem você obedece, a esse você pertence.
Se você se apresenta ao pecado, você é servo do pecado. E se você se apresenta à justiça, você é servo da justiça. Deus leva a santidade tão a sério porque a santidade é a expressão da natureza dele. Ele nunca pediu algo que ele não fosse. O chamado sede santos, porque eu sou santo, não é um fardo, mas sim é uma convocação para sermos filhos e não apenas os fugitivos da graça. E outro texto que nos mostra que a santidade é muito importante para Deus é Hebreus 12:14, onde fala que a seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é algo opcional, não é algo avançado, não é o modo hard da fé. Isso é um fundamento. A graça que não transforma nunca foi graça. Foi só um auto-engano. Em Efésios 2:8 fala que somos salvos pela graça. E em Efésios 2:10 complementa: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Deus nos recriou para viver numa nova história. A graça não nos autoriza, ela nos capacita. Ela não desobriga, ela direciona. A graça não diz, faça o que você quiser. Pelo contrário, ela diz, ande no caminho que Deus preparou. Quando alguém pensa que pode viver no pecado porque Deus perdoa depois, está vivendo uma ilusão espiritual perigosa. É quase como dizer, eu quero Cristo, mas não quero a cruz. Eu quero o céu, mas não quero a transformação. E isto é um perigo muito grande. Mas Cristo não morreu para nos deixar como estamos. Ele morreu para nos tornar como Ele é. E muitos que entendem esse pensamento onde, depois eu peço perdão para Deus, estão vivendo uma fé morta, uma fé falsa. Exatamente isso que Tiago fala no seu livro, no capítulo 2. Por acaso essa fé pode salvá-lo? A santidade é obra da graça. O arrependimento é fruto da graça. E a nova vida é o resultado da graça. E se alguém está vivendo indiferente ao pecado, ele não está na graça. Em 2 Coríntios 5:17 fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Gálatas 5:24 fala, os que são de Cristo crucificaram a carne. O Evangelho é um chamado. Venha como está, mas não permaneça como veio. Deus não te salva para manter você preso. Ele te salva para te fazer novo. O Evangelho não é uma autorização para viver em pecado, mas sim é o poder de Deus para nos libertar dele. A graça não é um tapete que esconde os nossos desejos da carne, mas sim é a luz, da qual diante dela a carne perde força. A santidade não é um fardo de quem tenta ser aceito, mas sim é o caminho de quem já foi transformado. Deus não te chama para viver relaxado na graça, mas sim para ser transformado por ela. Não para se justificar, mas para ser justificado. E que a sua vida seja uma resposta ao chamado de Efésios 2:10. Que sua caminhada seja uma demonstração viva de Romanos 6. E que a sua santidade seja fruto da graça, e não por obrigação. E eu termino com 2 Coríntios 7, versículo 1, que nos fala, purifiquemo-nos de toda imundícia, aperfeiçoando a santidade, um temor de Deus. Que essa verdade atinja o seu coração e que essa verdade gere o arrependimento onde ela precisa e esperança onde há luta. Porque onde a graça reina, o pecado perde.